Oi, começando mais um bate-papo nosso aqui nas quintas-feiras, das 17 horas, e hoje de um lugar completamente diferente. Tô num parque aqui em Vancouver, né, trazendo para vocês esse assunto que a gente gosta tanto de falar, que é sobre a vida, né? Claro, a gente traz a morte, o luto, as perdas, mas a gente gosta de falar mesmo é de vida, né? E não tem como não falar de vida e deixar de lado aí a morte, as perdas, a finitude, né? As dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. E lembrando, né, dos nossos combinados de todo começo de live. Não fiquem com dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Como a gente não tem, né, o coraçãozinho aqui da taquicardia, coloca uns joinhas aí para quem estiver gostando. Coloca o joinha. Se por acaso você não tiver inscrito aqui no canal, já aproveita, inscreve, ativa o sininho para você receber já também as notificações quando eu colocar um vídeo novo, quando tiver aula. Então você sempre vai ser notificada, tá bom? Acho que... lembrei da última, né? Gente, é um assunto tão importante e os profissionais cada vez mais precisam de falar sobre essa temática, porque as pessoas, a sociedade de um modo geral já não fala desse assunto, né? Que a morte é um tabu muito grande. E entre nós, psicólogos, isso não pode acontecer. E eu peço a ajuda de vocês para desmistificar isso cada vez mais e levar para mais e mais e mais pessoas, tá bom? Então, indica a live para outras pessoas, indique esse vídeo para outras pessoas, avisa que eu sempre faço esse nosso bate-papo, tá bom? Então, bora lá para o que interessa. O que é que nós vamos falar hoje, né? Hoje eu vou trazer a história da Anne. A Anne, ela foi minha paciente e eu tenho a autorização da Anne por escrito, termo de consentimento, para falar do caso dela. É claro que ela não chama Anne, né? Aqui eu tô trazendo um nome fictício, e o caso dela também já foi publicado, né? O título do caso é O Luto Inibido após a morte do pai, um estudo de caso que foi publicado no livro Luto, Teoria e Intervenções em Análise do Comportamento, tá? Aqui eu vou trazer um recorte, claro, do caso da Anne. Quem quiser, né, aprofundar no caso, tem toda a parte teórica, tem toda a parte interventiva do caso. Mas aqui, o que é a minha ideia? Trazer, né, para vocês, claro, o que é o luto inibido e falar um pouco também do tema que a gente tem abordado essas semanas nas lives que eu tô fazendo aos domingos, né? Que o último dia vai ser dia 3 de julho. Então, se você não estava sabendo, agora já está sabendo. Até o dia 3 de julho eu tô fazendo lives aos domingos às 20 horas, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar do caso da Anne, vamos falar também o que é o luto inibido. Bom, a Anne, ela chegou no consultório trazendo como principal queixa relacionamentos, que ela não conseguia se relacionar, na época ela tinha 20 anos, que ela não conseguia se relacionar, e que ela tinha uma regra, né, uma autorregra muito formada, uma crença muito formada, que ela tinha que casar até os 24 anos, porque senão ela ia casar muito velha, né? Depois de 24 anos ninguém ia querer ela mais. E a outra questão é que ela era muito ansiosa. E assim, lá pro finalzinho da primeira sessão, ela trouxe também uma questão da morte do pai, né? Que ela presenciou a morte do pai e rapidamente ela já mudou de assunto. Ponto. Ela foi assim. E quando a gente foi hierarquizar, né, o que ela gostaria de trabalhar, primeiro ela fez duas vezes. Primeiro, ela colocou a
a questão, né, dos relacionamentos, depois a morte do pai e depois ela trouxe a questão da ansiedade. Aí ela parou, pensou, ficou me olhando, aí ela falou assim, não é assim que eu quero. Eu quero primeiro falar da ansiedade, depois dos relacionamentos e depois a gente fala lá da morte do meu pai. Ponto. E assim foi. E ela trouxe várias questões de relacionamento, da ansiedade, a gente foi trabalhando toda essa parte. E o pai nunca aparecia nas sessões, né? O pai nunca aparecia, claro, mas assim, a fala sobre o pai, né, nunca era trazida para a sessão. Só que aí a gente já começa a entrar na questão das habilidades do terapeuta. Se eu não soubesse, se eu não tivesse o entendimento sobre o luto, se eu não tivesse tido uma escuta atentiva e intuitiva, se eu não tivesse tido empatia por essa paciente, se eu não tivesse tido paciência, e aí agora eu vou explicar como foi cada um desses momentos, tá? Se eu não tivesse conseguido interpretar o que essa paciente trazia, esse luto não ia ser trabalhado, ele mal ia aparecer, tá? Porque ela não estava com intenção nenhuma de falar sobre esse tema da morte do pai. Então, vamos entender por que que ela não queria falar, né? Na verdade, nós não vamos entender isso agora. Vamos falar o que é o luto inibido. Então, o luto inibido, ele é uma eliminação total ou parcial dessa vivência do luto, né? Da vivência dessa perda. E ela vivencia, assim, essa ausência de uma forma muito prolongada, mas sem trazer isso à tona em momento algum. E a Anne fazia isso, não trazia de forma alguma. Isso já tinha passado 2 anos da morte, 2 ou 3, hein? Agora eu já fiquei até na dúvida. 2 ou 3 anos aí da morte do pai. E ela não trazia nada sobre o pai, falava que a mãe chorava muito, que ela tinha que cuidar da mãe. Então ela trazia todas essas outras questões, menos o pai, a relação dela com o pai nunca era dita, nunca era trazida para a sessão. E quando o paciente, né, tem essa questão do luto inibido, a gente precisa entender as razões por que esse paciente não consegue entrar em contato com essa perda, né? O que faz com que ele não se permita viver o luto? Então, alguns motivos, né, que a literatura traz, que a gente foi percebendo também, tem a ver muito com a forma que essa pessoa aprendeu a lidar com perdas, a lidar com emoções. Tem a ver com medo de exposição das emoções. Sim, tem a ver com medo de não falar das próprias emoções. Uma dificuldade também de aceitar a perda pode ser um dos motivos para inibição desse processo, né, dessa vivência do luto. E acreditar, muitas vezes a pessoa acredita que se ela chorar, que se ela demonstrar tristeza, ela está sendo fraca. Então é uma outra regra, né? Uma outra crença muito arraigada na pessoa, e esses podem ser alguns dos motivos. Mas para Anne, gente, todos esses eram motivos para ela não falar da morte do pai. E aí, como é que foi essa questão, né, Leda? Como é que é essa questão que você teve que ter essas habilidades para trabalhar com a Anne? Então, é o seguinte, a gente foi trabalhando, né? Sabe aquela história, a gente vai comendo pelas beiradas? E foi isso que eu fui fazendo, porque na primeira sessão eu já tive essa percepção. O luto desse pai não foi dito e tem coisa aí. Então, eu já liguei a minha luzinha, o meu radar ali
para olhar para a Anne com um outro olhar e não um olhar só ali da ansiedade, dessa relação. E eu tive que ter muita paciência para chegar no ponto, para chegar no momento certo. Por quê? Se eu trouxesse a história da morte do pai, toda essa perda, toda essa história, ela não ia voltar mais para a sessão. Ela não ia querer fazer vínculo comigo. Eu precisei deixar um vínculo muito forte. Até porque ela tinha essa dificuldade também de fazer o vínculo, sabe? Porque era assim, ela não sabia, ela não dava conta nem de abraçar a própria mãe. Ela não lembra de ter dado beijo no rosto da mãe. E foi uma dificuldade muito grande para ela aprender a fazer isso. E aí tem a ver lá com o processo de aprendizagem e tem a ver com a forma que o pai dava carinho, o que o pai dava amor. Ela se sentia muito amada por esse pai. Esse pai dava muito amor para ela, mas não tinha toque, não tinha carinho de toque, né? Com esse pai. Então ela não aprendeu que amor também é toque, é carinho, né? É um cafuné, é um passar a mão no rosto, é um abraçar, é dar um beijo no rosto. Ela não aprendeu. E aí, como esse amor para ela não tinha a ver com toque, como é que ela ia se relacionar com os rapazes, sendo que ela não sabia? Ela não sabia que isso fazia parte do amor, que isso fazia parte ali, né, desse namorar, desse enamorar, dessa parte dessa sedução. Quando os rapazes tocavam, ela se sentia, como é que é a palavra? Ela se sentia meio que invadida, sabe? Era como uma invasão. Opa, não, me abraçar demais não dá, esse beijo já tá muito prolongado. E ela não conseguia. Os relacionamentos não duravam. Quando iam muito, eram 2, 3 meses. Então, a gente precisou ir trabalhando todas essas questões e só lá na frente que a gente conseguiu olhar para esse luto e entender que todo esse processo dela não conseguir relacionar com os rapazes, né? É claro que não era só isso, né, gente? Tinha a questão também dela, aonde ela se permitia se relacionar, né? Eram só com pessoas que ela conhecia ali na academia, ela não tinha um relacionamento social muito vasto, era muito pouco, era só com os colegas da faculdade, então isso também influenciava. Então a gente foi precisando, né, com muita habilidade, com muito cuidado, olhar para toda essa história da Anne para chegar no processo do luto. E foi uma dos meus casos, né, de pacientes enlutados que eu mais tenho orgulho, porque ele foi lindo, lindo de trabalhar, lindo de ver a transformação da Anne, né, porque ela nunca tinha chorado. Ela não tinha chorado pela morte do pai. No dia do velório do pai, ela tinha prova na faculdade. Ela queria ir. Teve um colega da faculdade, né, os colegas da faculdade que conseguiram segurar para que ela não fosse. Ela, não, eu vou fazer a prova, depois eu volto. Ela não queria entrar em contato. Era muito difícil para ela. Ela era muito dolorido, né? E ela ter visto o pai morrer e não poder ter feito nada. A carta não enviada dela foi linda, linda, linda. Tem até um trecho da carta no livro. É muito bonita a carta, muito emocionante. E na sessão que a gente conseguiu, né, fazer a imaginação guiada, que ela pôde se despedir desse pai. Gente, eu até arrepio de lembrar dessa sessão. Ela conseguiu chorar, mas ela chorava que ela estava deitada na almofada no consultório. A almofada, gente, sem mentira, eu tinha que ter tirado uma foto dessa almofada. A almofada ficou encharcada de lágrima. Não escorria lágrima, não, jorrava lágrima. Ela conseguiu chorar tanto,
tanto. Acho que tudo que ela não tinha chorado nesses 2, 3 anos, ela chorou ali naquele momento, naquele dia, naquela sessão. E aquela sessão foi transformadora para ela. E claro, né, ficou muito marcada para mim também. Eu me senti num privilégio. Eu me senti privilegiada. É um privilégio tão grande de ter podido auxiliar essa paciente a olhar para ela, a olhar para a dor dela, a olhar para esse luto que estava escondido, que estava guardado, as 7 chaves, né? E foi assim, transformador, foi revelador. Então, se a gente não tem esse cuidado, essas habilidades, né, para trabalhar com o paciente, a gente não consegue. Por isso que a gente tem que ter essa escuta muito aguçada, muito preparada, né? A gente tem que ter a sensibilidade de ouvir esse paciente, não ter pressa de querer resolver, porque o tempo não é o nosso, o tempo é o do paciente, é o tempo que ele consegue. Então, a paciência é uma habilidade que a gente precisa trabalhar muito na gente. A gente precisa desenvolver muito se a gente não tem, né? Então, fica, né, essa questão do luto inibido, a dificuldade da pessoa não conseguir entrar em contato com a dor, com todo esse sofrimento. E claro, gente, tem muito mais coisa, né? Aqui eu tô trazendo um resumo do resumo, né? Foram 46 sessões. Foram 46 sessões até o processo de alta. E no dia da alta, nós duas ficamos assim muito emocionadas. O relato dela, né, o feedback que ela trouxe da alta, foi um feedback muito emocionante, né? Vai ficar marcado para sempre, né? Como eu digo, na minha memória e no meu coração. Porque essa história realmente foi muito importante no meu processo de aprendizagem, inclusive, né, enquanto terapeuta do luto, de saber o momento certo, né? O que eu posso fazer agora, nessa sessão. Teve uma sessão que eu precisava trabalhar com ela, porque ela não sabia o que era emoção, ela não sabia discriminar, ela não sabia descrever nada de emoção. E eu precisava fazer com que ela trouxesse à tona a emoção. E teve uma sessão que eu falei assim, eu preciso fazer essa pessoa sentir raiva, e ela vai ter que sentir raiva de mim. E eu me dispus na sessão. Eu sabia exatamente o que fazia ela sentir raiva. E na sessão eu fiz isso. Confesso para vocês, eu fiquei apreensiva. Mas eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu precisava fazer. Eu tinha essa segurança. Apesar de estar apreensiva, eu tinha essa segurança. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, né? Na FAP a gente chama de trazer o CRB2, né? De provocar ali na sessão o CRB para que ela pudesse colocar para fora. E eu provoquei uma raiva muito grande. E ela virou para mim e falou assim, você tá brincando comigo, né, que você tá falando isso? Eu falei, não, não tô brincando, não. E eu ainda falei para ela, pega as suas coisas. Eu não quero falar com você hoje mais. Sai do consultório. E aí ela foi saindo do consultório. Quando ela tava na porta, o olho dela tava até meio marejado. Acho que não era nem... Era de nervoso, de raiva de mim, sabe? Aí eu abri a porta para ela sair, depois eu falei, volta. Volta que a gente ainda tem muita coisa para falar nessa sessão. E é claro que ali eu acolhi tudo, expliquei tudo que estava acontecendo, o porquê de fazer aquilo. Fiz um processo ali para ela acalmar, né, para ela se tranquilizar, fiz uma meditação guiada para ela tentar se tranquilizar um pouco. E nessa sessão, ela já tinha aprendido a abraçar, porque nas primeiras sessões ela não pegava nem na minha mão. Ai, ao vivo é assim, né, gente? Mosquitinho do parque.
E teve uma sessão que, na primeira sessão que ela pegou na minha mão, nossa, foi um caos, assim. Parecia que ela tava com nojo. Mas enfim, ela já tinha aprendido a me abraçar. E no final da sessão, na hora de ir embora, ela falou assim: hoje eu não vou te abraçar. Eu sei que foi importante, mas hoje eu não vou te abraçar. Eu não tô com vontade. E aquilo pra mim foi aquele assim, uhul, né? Uhul! Ela expressou que ela não quer me abraçar, ela expressou o sentimento, ela trouxe o que ela estava sentindo. Então foi muito bom. E aí na sessão seguinte, né, eu pontuei isso, reforcei isso com ela e foi extremamente enriquecedor. Gente, então é isso, né? Queria trazer essa história para vocês da Anne, porque foi um processo que eu precisei de muita habilidade. Se eu não tivesse tido essas habilidades, se não fosse habilidades que eu já tinha desenvolvido em mim, eu ia precisar desenvolver. E tá tudo bem, a gente não tem todas as habilidades, a gente precisa desenvolver sim algumas. E isso é importante a gente ter clareza disso, né? Para que a gente cuide da gente enquanto profissional. E eu quero também aproveitar e dizer para vocês o seguinte: eu vou deixar aqui embaixo um formulário para que você, caso você não tenha preenchido, que você preencha para você me ajudar. Leida, te ajudar em quê? Essa questão das habilidades, essa questão, né, desses bate-papos que eu venho trazendo, eles foram motivados por uma questão que aconteceu aqui no Canadá comigo, né? Que as pessoas não sabiam o que era psicólogo do luto, né? Ali na sala a gente tinha gente do Japão, da Coreia, aqui do Canadá, da Tailândia. Ai, gente, não vou lembrar mais, tá? Como é que chama? Bolívia, México. A gente tinha pessoas de algumas nacionalidades e ninguém sabia o que era psicólogo do luto. E uma pessoa da Tailândia não sabia nem o que era psicólogo. E isso me chamou muito a atenção, né? Porque as pessoas não sabem o que é psicólogo. A pessoa não sabe o que é psicólogo do luto, então quem tá de luto vai procurar psicólogo? Não sabe o que é. Então por que vai procurar? E a gente sabe que existem muitos casos de luto complicado que precisam sim do auxílio do terapeuta. Então, baseado nisso e em situações que eu já conversei com vocês, né, da conduta do terapeuta, da conduta não habilidosa do terapeuta, de olhar para o paciente, né, um paciente com câncer, processo já final de vida, o paciente chegou careca e a terapeuta assustou e fez caras e bocas. E isso é inadmissível para um terapeuta do luto, para um terapeuta que trabalha com cuidados paliativos. Então, isso está me motivando a fazer um bate-papo mais aprofundado, né, sobre essas questões. E esse formulário vai me ajudar nessas questões, tá? De olhar para as habilidades que vocês têm, que vocês acham importante, que vocês acham que é necessário, né, a gente trazer à tona formas de desenvolver essas habilidades para eu ajudar vocês, né, nesse desenvolvimento. E também nesse formulário eu peço para que vocês também me contem histórias parecidas com essas, de coisas catastróficas ou de coisas boas, né? De coisas boas, aquelas situações que vocês ou que outros psicólogos atuaram de forma brilhante, né? Então eu quero que vocês tragam isso para mim. E é claro que quem me ajudar nisso aí não vai ficar, né, sem um presentinho que eu vou trazer para vocês. Esse presentinho na última live que eu vou fazer no dia 3 de julho, um domingo, às 20 horas, tá? Vai ser a última live de domingo à noite, porque aí eu vou entrar de férias, né? Porque 2 meses no Canadá e 2 meses trabalhando o tempo todo, não dá, né? Então, no último mês, eu vou tirar férias, então vai ser a última live. E aí eu retomo só em agosto as nossas lives de quinta-feira, ao vivo,
tá bom? Então, pessoal, o link para vocês preencherem o formulário tá aqui embaixo na descrição. Se tiverem dúvidas sobre qualquer coisa que a gente conversou aqui na live, deixa aqui também nos comentários. Aproveita, né, para tirar a sua dúvida e não ficar com dúvida. E claro, então a gente finaliza com aquele beijo, aquele abraço cheio, cheio, cheio de vida. E lembrar sempre, né, gente, de viver e espalhar essa ideia. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. E até a próxima live domingo, todo domingo às 20 horas e toda quinta às 17 horas aqui no YouTube, tá bom? As lives de domingo é no Insta, tá? Beijo, tchau, tchau, com esse lugar lindo. Ah, deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui para vocês desse parque. Gente, eu tô gravando esse vídeo, são 8h30 da noite, tá? Olha aqui o jeito que tá o clima, o tempo, o céu. São 8h30 ainda da noite, tá? Não é da manhã não, olha só o céu azul. Beijo, fui!